Abra sua Bíblia em segunda epístola do apóstolo Paulo, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo e poder, glória, pedimos aqui nessa oração, que o Senhor possa estar nos dando graça nessa palavra, pela tua infinita misericórdia, tua benignidade, tua justiça, teu amor, ó Deus da salvação. Nos ajude, meu Pai, a pregoar essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu dependo de ti, dependo da tua graça, dependo da revelação, meu Deus, em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Hoje nós falaremos acerca das cidades impenitentes e do anticristo. Aqui na carta aos Tessalonicenses, Paulo está dizendo sobre o anticristo, a vinda do anticristo. O grande número de pessoas começarem a crer na mentira, então manifestará o anticristo. E o que é a mentira? É aquilo que concorda com a maldade. Isso é mentira. Porque nós devemos olhar para o mandamento todos os dias. Amarás o teu Deus com toda a tua força, todo o teu intelecto. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. A lei está ligada e os profetas estão ligados nesse mandamento. Por isso ele não veio omitir nem um jota, nem um tio, nem anular a lei e os profetas. Quem crê, glória a Deus. O que está na lei e os profetas vale para também o Novo Testamento. O que anulou foi o véu no rosto de Moisés, que é o Pentateuco. Quem crê, glória a Deus. Por isso, a Bíblia diz que quando uma cidade se agrava nos pecados, Deus vem e destrói a cidade. Quando eles começam a aumentar a iniquidade e começam a perseguir os cristãos, os profetas, Deus envia fogo e enxofre, Deus envia pestilência, Deus envia fome.
Na Segunda e na Terceira Guerra Mundial, os tempos eram tempos de perseguição aos cristãos. Eles perseguiam quem estava com Jesus, porque Deus só envia, só permite destruição quando há perseguição aos profetas, quando há perseguição aos cristãos. Por isso Deus enviou a Segunda e a Terceira Guerra Mundial. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, eles estavam perseguindo a Ló. Eles estavam aumentando a iniquidade. E por aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Quando se aumenta na cidade a iniquidade, a ausência da lei de Deus, a perseguição aos profetas, aos cristãos, Deus então destrói. Assim aconteceu também no tempo de Noé. Eles começaram a perseguir o que é bom, começaram a se opor contra tudo que é de Deus, que é o anticristo. E Deus enviou dilúvio. Essas palavras que eu estou dizendo para você são palavras verdadeiras. Por isso nós não devemos temer o anticristo. A Bíblia está dizendo aqui que se revelará o filho iníquo e Jesus destruirá com o assopro da sua boca e com o resplendor da sua vida, da sua presença. Você não tem que temer o anticristo, você não tem que temer o mal. Porque Cristo é mais forte, Cristo é mais poderoso, e o resplendor da sua vida destruirá o anticristo. Se você está com Cristo, você tem na sua vida o resplendor da presença dele, porque ele disse: até a consumação dos séculos estarei com vocês. É na presença de Cristo Nazareno que você dissipará as trevas. É na luz que nós venceremos. Sede sal da terra, a solução, há uma porta de saída, e essa porta de saída é Cristo Jesus. Por isso a vossa luz resplandeça diante dos homens. Nós temos que ser sal, nós temos que ser luz da terra, para que as pessoas venham crer no amor da verdade, para se salvarem, porque Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. E se você não concorda com a benignidade de Deus e não vive a benignidade de Deus, você não está com Deus verdadeiro. Você não está com Deus que testifica as obras da divindade. A perfeição de Deus, a magnitude, aleluia, provam que Deus existe e que Ele é bom, e a sua grandeza dura para sempre. Essa perfeição, essa grandeza, comprovam que Deus existe. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo magnitude, eu vejo perfeição, porque ela é inerrante, ela se dissipe na sabedoria do Espírito. Quem tem o discernimento do Espírito Santo consegue revelar os segredos escondidos na palavra, porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Em Cristo estão escondidos a ciência
e a sabedoria. E todo poder, sinais de mentiras, é aquilo que se opõe contra a palavra, que é grandeza. É aquilo que se opõe contra o Evangelho, que é poder de Deus, que é magnitude. Por esses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. A lei e os profetas estão ligados no Novo Testamento pelo mandamento: amará o teu Deus com toda a tua força. Deus tem que ser a prioridade na tua vida todos os dias, e você não deve fazer mal ao próximo, você deve se colocar no lugar do próximo. Eu não quero fazer aquilo que eu não quero que eles me façam, então eu não farei para o meu próximo, e você guarda o mandamento para entrares na vida e será salvo. Aleluia, a salvação não há um mistério, a salvação não há confusão, a salvação é simples. Porém os filhos do inferno são ingratos, são maus, são murmuradores, guardam ódios, guardam inimizades. Eles amam pelejas, emulações. Mas os filhos do reino de Deus carregam a benignidade. Eis aí a diferença de um filho de Deus para o filho da perdição. O filho da perdição carrega a malignidade. O filho de Deus a benignidade. Você pode ter várias crenças e acreditar que Deus é um só. Mas se a tua crença te faz quebrar o mandamento, que é bom, você não está com Deus bom. O mandamento é bom, mas você crê que não há céu, você crê que não há inferno, ou você crê que não há inferno e que nós pagamos aqui mesmo. Mas se você infringe o mandamento que é bom, não só perante Deus, mas perante os homens, você não está com Deus verdadeiro, porque as obras do Deus verdadeiro são boas. Por isso o Deus único e verdadeiro é o Deus da Bíblia, aleluia, porque essa palavra regenera, essa palavra liberta dos vícios, das drogas, essa palavra liberta do alcoolismo, essa palavra ela veio para quebrar as correntes, o domínio da escravidão do pecado, o domínio das trevas, da depressão, da solidão. Essa palavra ela tem todo o poder. Por isso ele é o Deus único e verdadeiro, o Deus da Bíblia. Santo, santo é o Senhor. Então o resumo dessa mensagem é acerca que você não deve temer o anticristo que está no mundo. Muitas pessoas elas querem ser maus para se defender. Mas é pelas suas palavras que você vencerá todo julgamento. E se as suas palavras estiverem na Bíblia, nenhum julgamento contra a sua vida injusto prevalecerá. Quem crê, glória a Deus. E a lei se resume em não adulterar, em não furtar,
cometer sacrilégio. Se resume nisso, nessa questão. Deus Santo tem poder e glória. E se você não trata o teu sentimento que está aí no teu coração, esse sentimento de inveja, esse sentimento de inimizade, esse sentimento de amargura, você não está salvo. Porque esses sentimentos são sentimentos diabólicos. Deus Santo tem poder e glória. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, ele repreendeu reis dizendo: não toqueis os meus ungidos, nem maltratais meus profetas. Aquele que tocar em você, toca na menina dos olhos do Senhor. Todo aquele que pelejar contra Jerusalém, que simboliza o povo de Deus, sua língua apodrecerá na boca e seu olho apodrecerá na sua órbita. Deus avisa em diversas passagens para não tocar nos cristãos, mas quando há guerra, quando há destruição, é porque pessoas estão levantando ordens, pessoas estão infringindo o mandamento, pessoas estão perseguindo os cristãos. Então todas essas pragas e todo o furor de Deus vem contra a nação. Em Miqueias vai dizer que o furor de Deus virá contra as nações que não derem ouvidos. Quem crê na glória a Deus? Salvação é simples. Muitas cidades foram abandonadas porque perseguiram cristãos. Ficaram desertas. Em Jeremias capítulo 51, último verso e penúltimo verso, Deus entrega uma profecia a Jeremias dizendo: ata uma pedra de moinho nesse livro e joga no rio Eufrates, porque assim afundará a Babilônia. Jeremias, e não se levantará, disse o Senhor para Jeremias. Não se levantará mais. Babilônia fica no Iraque, conhecido como Iraque. E onde era a Babilônia, hoje é um museu arqueológico. Santo, 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 Santo é o Senhor. Consegue compreender que a palavra de Deus é profecia, é verídico? Porque ninguém crê na mentira. Ninguém crê na mentira. Porque a mentira não é verdade. Como eu vou acreditar na mentira se ela acaba sendo desmascarada? Porém, essas pessoas serão entregues à mentira. Eles não confiarão mais na palavra. Eles não confiarão mais na salvação. É onde entra a incredulidade daqueles que já ouviram a palavra, mas não podem mais se salvar. Porque estão ouvindo, mas não estão crendo, não estão praticando. E grande será a queda. Porque quem não conhece, como está escrito em Romanos capítulo 3, mesmo vivendo uma vida de incredulidade, se deparará com a fidelidade de Deus, porque não conhece. Mas escolheu viver uma vida sem Deus, na incredulidade,
mas essa pessoa, ao final da vida, ela se deparará com a fidelidade. Agora, aquele que está ouvindo, aquele que está na religião, ouvindo a palavra, mas não pratica, semelhar a um homem insensato que edificou sua casa na areia e grande foi a queda. E Jesus chegará para ele naquele último dia e dirá: louco, louco, hoje pedirão a sua alma, e para quem será? É rico para com os homens e pobre para com Deus. Porque pessoas são enganadas pelos falsos profetas, porque os falsos profetas, eles carregarão muitas almas com eles, e essas pessoas são enganadas por causa do pecado, o pecado voluntário, a qual uma vez por mês eu faço mal ao meu próximo, e se você não abandonar o seu pecado, de forma nenhuma você prosperará. Mas aquele que abandona alcança graça e alcança misericórdia. Pecado você não negocia, você não visita, você sepulta o pecado. Porque há pecados que são para a morte, ou seja, tem que ser sepultado para nunca mais voltar, e há pecados que não são para a morte. Esses pecados que não são para a morte, Deus olha para você e diz: a minha graça te basta, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Caso contrário, graça já não é graça. Quais são os pecados para a morte? Pecado voluntário, pecado que eu não me arrependo. Pecado da graça são os pecados que é dentro da graça, dentro da minha estrutura. Não é pecado de mau caratismo. Não é pecado de ser vergonhice. A pessoa está a caminho para o inferno, porque tem transformado a graça de Deus em função. E Judas vai dizer que levantarão homens ímpios, enganarão a muitos. Eles enganarão a muitos falando que graça é dissoluta. Enganarão a muitos dizendo que o seu pecado não tem problema você fazer de vez em quando, porque é graça. E pecaremos, pois, por causa da graça? Paulo disse em Romanos 6, de maneira nenhuma. Isso é arrependimento. É quando eu falho sem premeditação. Porque se nós deixarmos de fazer o bem, já pecamos. Então, ou seja, não há nenhum homem que não peque. Agora, uma vez no ano eu cometo adultério, porque minha esposa tem ciúme e eu não posso falar para ela. Uma vez por ano eu cometo adultério. E nessa situação, você não está na graça. Você está no adultério, porque você não lançou fora o adultério.
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você tem que sepultar o pecado da luxúria, dos vícios, das concupiscências. Tem que sepultar o adultério. Tem que sepultar a inimizade. Tem que sepultar o homicídio. Porque se você não perdoar o seu irmão, Deus não te perdoará. Olha que coisa séria. Você carrega inimizade contra o seu irmão. Você não consegue perdoar o seu irmão. Se você morrer, você está sem perdão. Por isso, meus amados, perdoai uns aos outros, para que também vocês sejam perdoados. Quem crê agora a Deus? Sepulte esse pecado da inimizade, do ódio, da ingratidão. Sepulte agora. Porque o pecado é o que está fazendo mal para o seu lar, para a sua vida, para a sua família. Abandone o pecado agora e entre na graça e na verdade. Aquilo que está ao alcance das tuas mãos, você deve fazer. Aquilo que você não pode fazer, Deus fará por você. Você apresente a Deus em oração. A Bíblia diz: derramei o meu coração perante o Senhor e Ele fortaleceu o meu coração. Quem crê agora a Deus? Não toqueis os profetas, os cristãos, porque ele envia o anticristo quando isso acontece. Quando isso aconteceu, ele enviou o Hitler, o anticristo. E tantos outros heróis, Nabucodonosor. Deus Santo de poder e glória. Por isso, meus irmãos, você não deve temer o mal nenhum de Cristo. Deve temer a Cristo Jesus. Porque o anticristo só virá. Paulo disse aqui, em Tessalonicenses, não precisam temer a vida do anticristo por palavra, por epístola, porque ele não virá sem que primeiro manifeste a Cristo. Porque há algo que o detém, e esse algo é Cristo. Cristo detém. Se nós perseguirmos e macetarmos os cristãos, então o anticristo virá e trará guerra, trará destruição, fome, peste, perseguição, tormenta, porque ele é filho da mentira, filho do inferno. Trará sofrimento, choro, ódio, ganância, ausência de paz. Por isso devemos ajudar os profetas, os cristãos, porque disse o Senhor: aquele que der um copo de água fria a um desses meus discípulos, de forma alguma perderá o seu galardão. Há algo que o detém, e esse algo é o ômega, o alfa e o ômega. Se nós sermos praticantes do mandamento, nós não devemos temer o anticristo. Olha para o mandamento.
Vê se você faz mal à tua esposa. Olha para o mandamento, vê se você faz mal ao teu marido, aos teus filhos. Porque essas coisas você deve sepultar. Você deve sepultar, porque são coisas do mau caratismo. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, porque, meus irmãos, é por isso que vem muitas destruições. Por causa que as pessoas querem perseguir os cristãos. É nessa hora que Deus entra em ação e age. Dá livramento aos cristãos e aqueles que perseguiram acabam indo para o inferno, perdendo a salvação. Fique com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados e seja salvo, porque Cristo ordena salvações para a tua vida. Amém? Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando. Glória a Deus, Deus Santo de poder e glória. Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós estamos aqui agradecidos por esse culto, por essa palavra, pela oração. Se eu possa estar visitando todas essas pessoas, meu Deus, que ouviram, se eu possa estar cumprindo com o teu manto, vestimento de salvação, seja desfeito todo o mal contra o lar, contra a visão. Se tiver alguns demônios escondidos, oprimindo, torturando, trazendo contendas, confusões, sejam repreendidos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão. Todo aquele que blasfemar contra o Filho também tem perdão. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Quer falar mal da obra do Espírito Santo. Quer insultar o Espírito Santo. Deus Santo de poder e glória. Quantas pessoas têm falado mal do Espírito Santo, das obras do Espírito Santo, conhecendo a palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui agora, meu Pai, orando, se eu posso entrar com a libertação, com a cura, com o renovo, com a restauração, Deus Santo de poder e glória. Porque nós sabemos também que quando a pessoa não se arrepende, recusa ser lapidada, ser melhorada pelo Espírito Santo, essa pessoa insulta o Espírito. Deus Santo de poder e glória. E nós estamos aqui agora nessa oração, esta súplica, orando ao Senhor, meu Deus e meu Pai, que haja libertação, que haja pessoas sendo curadas, sendo libertas, sendo transformadas pelo poder do Teu Espírito, meu Pai, pelo poder da Trindade, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus é o caminho, verdade e a vida. Unigênito do Pai, para que não tenha prediletos. Um pai tem um filho, e o filho tem um pai. Nós profetizamos as bênçãos, as portas abertas, o poder da palavra, e que você venha se converter. Porque não dá para ficar ouvindo a palavra sem conversão. Deus quer a tua conversão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba aí essa palavra, essa oração, em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Mão direita ao coração, esquerda aos céus.
Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, assim seja. Assim que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, todos digam amém. Leva a tua bênção, em nome de Jesus.